Olá, meu nome é Nereide Santa Rosa, eu sou a CEO da Underline Publishing, uma editora norte-americana especializada em escritores brasileiros publicados em língua inglesa, portuguesa e espanhola. Nós estamos hoje aqui participando dos Second Smart Cities Happy Citizens World Summit 2021. Estamos muito felizes por participar deste evento e o nosso tema, em nosso programa, que nós vamos apresentar é Quando os livros fazem um mundo melhor. Nós vamos iniciar apresentando já no início a nossa querida Heloísa Schirman, que é nossa autora e está realizando um trabalho magnífico em prol da melhoria da qualidade de vida do planeta Terra, com o projeto A Voz dos Oceanos. Meu nome é Heloísa Schirman. Estou muito feliz e com muitas expectativas positivas em içar as velas com minha família para uma nova volta ao mundo na expedição Voz dos Oceanos. O objetivo dessa iniciativa no Brasil e para todo mundo é conscientizar e engajar as pessoas ao redor do planeta para a necessidade de ações urgentes para a preservação das águas. Ao realizar 3 voltas ao mundo nesses últimos 37 anos, a nossa família viu de perto que os oceanos sofrem mudanças severas e estão cada vez mais poluídos. Com o apoio global do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nós iremos nessa missão por 2 anos e passaremos por 60 destinos nacionais e internacionais entre o Brasil e Nova Zelândia. A iniciativa, que também conta com a Plastic Soup Foundation entre os seus apoiadores internacionais, tem o intuito de testemunhar e registrar a poluição nos mares e também navegar em busca de soluções inovadoras para combater esse problema. A minha responsabilidade a bordo é escrever os diários de bordo e de pesquisar sobre os assuntos relacionados à sustentabilidade, à cultura, costumes e detalhes dos países que visitaremos ao redor do mundo. Embarquem a bordo e sejam vocês também a voz dos oceanos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem assiste. Nós estamos participando do segundo Smart Cities Happy Citizens World Summit 2021. Com muita alegria, nós estamos aqui com o tema Quando os livros fazem um mundo melhor. E nós, como a Underline Publishing, estará apresentando 4 autores que têm como tema o respeito à natureza, ao meio ambiente, levando informações, histórias que fazem com que as crianças e os jovens reflitam sobre essa questão de viver numa cidade mais inteligente, ser um cidadão feliz, ter um respeito ao meio ambiente, relacionar-se com o meio ambiente de forma sustentável. Enfim, esses são os temas que nós trouxemos aqui para essa discussão deste grande encontro que vocês estão realizando. Muito bem, eu quero chamar o Álvaro Ottoni de Menezes. Olá. Isso. Olá, Álvaro. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação imensa. Obrigada por estar com a gente. O Álvaro Ottoni de Menezes é escritor infantil, autor de 29 livros infantis e já conquistou vários prêmios internacionais. E autor do livro A Árvore que Fugiu do Quintal, que será lançado agora em 2022 pela Underline Publishing, The Tree That Ran Away from the Garden. E nós estamos muito felizes que o Álvaro já está aqui em nosso catálogo. E também temos a Rose Ferreira. Sim. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria, né, participar dessa conversa com vocês.
Que maravilha! A Rose é formada em letras, especialista e mestre em linguística pela Universidade Federal de Uberlândia, trabalhou como repórter de TV, professora de educação infantil, e fez pós-graduação, formadora de professores, coordenadora do Comitê Regional do ProLeda, Ministério da Cultura. E, enfim, ela nos presenteou com um lindo livro aqui pela Underline Publishing, que é O Menino e a Concha, The Boy and Seashell. E ela vai depois nos contar mais sobre esse livro, que traz uma proposta muito gostosa, muito prazerosa para a criança, sobre a relação com o meio ambiente. E agora eu quero chamar a Graziela Bozano Hetzel. Bom, a Graziela é professora especializada em alfabetização e publicou 28 livros no Brasil, um na Alemanha e muitos prêmios recebidos, entre eles o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o Melhor para a Criança, da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. O próximo livro que nós vamos lançar da Graziela é The Last Manatee, que ela vai contar para a gente um pouquinho também sobre esse lançamento no início do próximo ano. Muito bem. Agora eu queria perguntar para cada um que respondam, né? Por que escolheram esse tema relacionado com o meio ambiente, enfim, com o próprio tema que nós estamos propondo aqui nesse encontro, né? Quando os livros fazem um mundo melhor. Por que vocês publicaram livros sobre esse tema? Eu quero que vocês explorem bem esse assunto para os nossos ouvintes e espectadores. Álvaro, pode falar. Pois não. Bom, a árvore que fugiu do quintal, eu sou o 7º de 10 filhos e nasci numa casa no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, no Brasil, uma casa muito grande, com quintal e uma bela de uma mangueira. E ali na mangueira nós brincávamos no quintal, nós éramos felizes e sabíamos, né? Não havia televisão, não havia influência do mundo externo, enfim. Meus irmãos mais velhos foram casando, a casa foi ficando grande para pouca gente. Meu pai vendeu a casa e eu pensei assim, da tristeza, se essa árvore soubesse que ela ia ser cortada e se ela pudesse fugir, ela fugiria, a árvore que fugiu do quintal. Fiquei anos com esse texto, muitos anos, até a cidade do Rio de Janeiro começou a se transformar muito pela especulação imobiliária, né? E principalmente a região da Barra da Tijuca, e muitas casas, casarões, casarios, prédios históricos, casas sendo derrubadas o cenário era esse, né? Para a construção de espigões e tudo com a quebra de gabaritos dos edifícios, enfim. E A Árvore que Fugiu do Quintal acabou sendo o primeiro livro, foi lançado em 1981, eu comemoro 40 anos como escritor esse ano, eu e A Árvore que Fugiu do Quintal, e foi o primeiro a abordar esse tema no país da ecologia, que ainda era no Brasil um termo muito recente. Nós acabamos até visto assim com certo pedantismo, nós acabávamos de sair do ciência que se chamava de ciências naturais, né? Então, trata-se de uma saga, de uma fuga de uma árvore, que ela, para não ser cortada, ela espera os homens, quando estão dormindo à noite, pula o muro, desenterra suas raízes, e como dói desenterrar as raízes, né? Desenterra as raízes e sai atrás de um lugar. E nessa casa que eu imaginei, a minha casa, sim, mas no quintal, ela mora no quintal do Joãozinho, e todo dia os amigos dele, Joãozinho, brincam na árvore, sobem pelo seu tronco, e a árvore toma um cuidado doido para não deixar nenhum deles cair de lá, enfim. E ela foge, espera de noite, foge, e vai à procura de um lugar onde ainda pudesse plantar suas raízes, só encontra cimento, poches, fumaça, por todos os lugares. E depois sobe em alto de uma montanha, um passarinho pousa em seu galho, diz: não há como viver lá embaixo, nem em nenhum lugar desse triste planeta Terra, que começa a chamar de planeta cimento, daqui a pouco, enfim. E aí ela... Posso dar spoiler? Pois não deveria, mas tá bom. Mas deixe no ar aí, porque deixe assim... no ar, e ela foge à procura de um lugar onde ainda possa enterrar seus raízes. Pois bem,
a TV Globo, a Paula Saldanha, tinha um programa chamado Globinho, um programa maravilhoso, me lançou. E eu explodi no primeiro livro, 15 mil livros perdão, em cerca de um mês. Beleza, beleza. Fantástico. A sua obra marcou um momento muito importante dessa reflexão sobre a natureza que você levou para as crianças, né? Eu acho fantástico a sua... É interessante porque a gente fala de fábula, que é um gênero literário que é um animal que fala, etc., reflete e tal. E eu gostaria de saber que gênero que seria fábula também, quando nós temos uma árvore que faz essa reflexão. Eu acho isso fantástico. Agora eu vou chamar a Rose. Rose, fale um pouco da sua obra e por que você escolheu esse tema na relevância do seu trabalho. Então, Nereide, eu moro aqui em Minas Gerais, então a gente tem uma relação com a natureza, eu brinco que é uma relação até privilegiada, né? Que a gente está aqui no interior do país, mas ao mesmo tempo numa cidade que é uma cidade de porte médio, bem localizada geograficamente, e a gente tem aqui esse contato, né, com a natureza. Mas não temos mar, né? Porque Minas não tem mar. Então eu fui escrever O Menino e a Concha, né, como um presente mesmo para as crianças, né? Meu trabalho é um trabalho mais, até o momento, um trabalho mais local, mais regionalizado, né? Que eu comecei, esse é o meu 5º livro, né? Que é O Menino e a Concha, The Boy, The Seashell, é o meu 6º livro, na verdade, porque tem a versão em português e agora a versão bilíngue, né? Com essa parceria com a Underline Publishing. E assim, na verdade, como é literatura infantil e eu escrevo textos curtos, né, com narrativas mais afetivas para colorir aí a infância das crianças, eu não penso necessariamente no tema primeiro, é como se o tema viesse depois, né, do texto. Mas veio esse tema do meio ambiente forte, né, uma presença forte no texto, Menininha Concha, porque é uma criança que passa um dia na praia com a família, então aí fazendo, né, um convite às crianças a esse dia na praia através da leitura. Então, essa criança passa o dia na praia e encontra uma concha, mas a concha está fechada. Que segredo ela guardava? E esse é o desafio, né? Então, essa criança vai sair aqui do ambiente familiar, passar para um passeio na praia, imaginar, né, o que há dentro de uma concha fechada. E o que ela vai fazer com essa concha, né? Eu acho que o livro trata um pouco disso. Eu não vou contar muito sobre a concha, porque como é um texto curto, eu acabo contando, né, toda a história. Mas é essa brincadeira mesmo, né? De um passeio na praia com a família, de um presente inusitado, que é a concha, né? Que a onda traz a concha de presente para essa criança, e o mistério que há nela, né? O que pode haver dentro de uma concha. Então, essa brincadeira, né, que a gente fez com as palavras, né, um texto curto, mas que traz essa emoção, né, desse passeio na praia, especialmente para os nossos leitores aqui que não têm, né, essa vivência, né, cotidiana de um dia na praia. Maravilha, eu acho muito interessante o seu texto e realmente cativa a criança, desperta a curiosidade, né? E a solução a gente não pode falar, mas é bem legal e tem a ver com o que a gente acredita que seja importante para um mundo melhor. Então, vou seguindo. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. É assim, quais as suas expectativas? Agora isso. Quais as suas expectativas para a melhoria do nosso planeta? Vocês estão pessimistas, vocês estão otimistas quanto ao respeito à natureza, quanto enfim, ao nosso meio ambiente? A situação está difícil. E como a literatura, vocês enxergam a literatura como uma forma de ajudar uma conscientização maior sobre esse tema? Então, quando eu publiquei Árvore Fugiu do Quintal em 81, né? Em 1981, já havia essa preocupação. A Árvore Fugiu do Quintal, ela ajudou a despertar a consciência ecológica de gerações, né? Mas, infelizmente,
pelo menos no Brasil, no mundo de uma maneira geral, o meio ambiente está se degradando, né? A floresta amazônica nunca foi tão perseguida, tão maltratada. O desmatamento, e desmatar significa matar, né? Nos casos, há o verbo matar, né? E o aquecimento global. Então, eu acredito que, através da literatura, todos nós, escritores, a Árvore Fugiu do Quintal também fugiu para o teatro, foi montada em 1990, em 1992 foi a peça convidada da Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, foi remontada em 16, um grande musical, interrompido pela pandemia, e ela segue por aí fugindo, e infelizmente, quer dizer, um problema que já se detectava em 1981, tem 40 anos, né? Infelizmente, o mundo, nós estamos vivendo, eu acho que um SOS mundial, né? O planeta pede socorro. E é necessário, sim, que todos nós, escritores, poetas, teatrólogos, enfim, que todos procurem com essa arma da literatura, com esse apelo da literatura, despertar essa consciência em cada vez mais, em um número cada vez maior, né, de pessoas. Temos que nos manifestar, é hora de agir, né? É hora de agir, o mundo pede socorro, existe o aquecimento global, está aí nos ameaçando, enfim, temos uma grande missão, todos nós, sobretudo em despertar a consciência ecológica nas crianças, nas novas gerações. Perfeito, é isso mesmo. E, Rose, o que você tem a dizer? Eu penso que tudo passa pela questão do respeito, Nereide, respeito à natureza, respeito ao outro, né? Respeito à vida. Então, quando a gente parte desse princípio do respeito, eu acho que assim, a gente gera, né, essa consciência, né, ecológica que o Álvaro mencionou. E penso que a literatura, ela tem esse papel, né, esse papel social, inclusive, não só a dimensão artística da literatura, mas também a função social da literatura, né, de trazer a discussão, de trazer os temas, né, para a discussão, e o meio ambiente é um deles, né, vamos dizer assim, em meio a tantos outros temas, o meio ambiente é um tema necessário e urgente, né. Então, assim, eu penso que a leitura, para mim, sempre foi informação, conhecimento, diversão, né? E essa companhia que é também o encontro com o outro. Então, o livro, para mim, sempre foi um encontro com o outro, com diferentes pontos de vista, com diferentes culturas, e às vezes até mesmo sem sair do lugar, né, gente? Eu insisto nessa questão da gente estar aqui no interior, porque parece que a gente está em outro lugar do cenário, né, da literatura e da produção artística. Então, eu falo que as linguagens artísticas, de modo geral, a música, a dança, o teatro, as artes visuais e também a literatura, têm, né, essa dimensão da formação estética do sujeito, da sensibilidade do sujeito. E quando eu trato nessa vertente, né, da sensibilidade, do respeito, do amor à vida, eu acho que a gente interage melhor com o meio ambiente e com as pessoas. É isso que eu penso. Perfeito, isso mesmo. A gente tem agora a Graziela aqui conosco. Vamos ver, Graziela, sua palavra agora. Vamos lá. Isso. Olha só, então o Álvaro estava falando, esse primeiro livro que eu queria despertar essa consciência nas crianças, inclusive levar as crianças brasileiras, os nossos bichos, porque as crianças brasileiras conheciam girafa, elefante, leão, mas os nossos bichos não conheciam. Então, em 91, que foi aquela Rio 92, no ano seguinte, foi o primeiro movimento, né, mundial para tentar fazer alguma coisa pelo mundo, pela ecologia. E até hoje, pouca coisa ou nada foi feito. O último peixe-boi é o mamífero mais delicioso do mundo. Ele é tão feio que ele chega a ser fofo, né? Mas eu falei que era peixe, não é peixe, é mamífero. Eu não ouvi você falar isso. Não, é porque chamam de peixe-boi no Brasil, né?
Mas, enfim, ele é tão feio que chega a ser fofo, mas ele não tem inimigos naturais, né? Ele não faz mal nenhum, absolutamente nenhum. O inimigo natural dele é o homem. E eu descobri justamente na Flórida, né? E fiquei apaixonada. E quando voltei para o Brasil, eu descobri que no Brasil também o peixe-boi tinha existido em todo o litoral brasileiro, desde o Nordeste até o Rio de Janeiro. Havia o peixe-boi. Só que as pessoas matavam, comiam, enfim, caçavam o peixe-boi e, realmente, naquela ocasião, eles já estavam só bem no Nordeste. E aí eu descobri que havia uma fundação lá que cuidava justamente da preservação do peixe-boi marinho, porque esse peixe-boi é marinho, né? Existe o outro peixe-boi da Amazônia, mas esse que eu escrevi é o marinho. E esse peixe-boi, eu descobri tudo que eu precisava, porque eu digo sempre, quando eu escrevo para criança, principalmente se eu estou falando de um assunto que eu desconheço, passando uma informação, eu quero saber direitinho para poder informar corretamente. E aí eu fiquei satisfeita com o que eu consegui, porque eu fiz uma história que em português se chama O Último Peixe-Boi, né? E que você agora vai publicar como The Last Manatee, e que realmente eu acredito que vai fazer sucesso nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos há um grande movimento de preservação do peixe-boi. E uma coisa que me deixou muito contente e que eu só descobri há poucos anos atrás é que esse centro peixe-boi que existe em Pernambuco, eles, pela primeira vez, pegaram um filhote que estava ferido e levaram para cuidar, deram o nome do filhote de Aldo, que é o nome do meu personagem. E até hoje eles dão sempre o nome de Aldo aos filhotes feridos que eles pegam. Que bonitinho! Olha, eu fiquei tão contente, eu fiquei até emocionada quando eu vi na televisão, num desses tipo Globo Repórter, uma coisa assim. Eu digo, caramba, olha lá o Aldo, né? E aí depois eles soltam em liberdade, enfim, é um movimento maravilhoso também que existe no Brasil. Mas é isso aí, Nereide, eu sinto muito, eu não sei o que aconteceu hoje. Você sabe o que eu fiz agora? Eu tirei da Wi-Fi da casa e deixei no Wi-Fi do meu celular, que eu achei que o da casa sempre é muito mais forte. Mas hoje não sei o que está acontecendo. Não tem problema. Não tem problema. A gente não se preocupe com isso. Fique tranquila, que o importante é a sua participação e estar aqui com a gente agora, nesse momento. Eu fiz mais uma pergunta também sobre quais as expectativas que você tem sobre a melhoria do nosso planeta e como a literatura pode nos ajudar nessa questão, nessa conscientização do meio ambiente, da natureza, já que o nosso encontro aqui, que nós estamos participando, trata de cidades felizes, enfim, mas, aliás, cidades inteligentes e cidadãos felizes, né? Então, e isso tem relação com uma cidade que tem sustentabilidade, que lida bem com a natureza. Aqui nos Estados Unidos a gente tem isso muito presente, nós não podemos mexer com nenhum bichinho, todos eles são preservados, a gente tem assim, tem instituições que preservam, que protegem, isso assim, aqui na Flórida tem muito jacaré, por exemplo, então você convive com os jacarés ali, pertinho, eu tenho um lago aqui em frente de casa, então, sabe, é bem isso, você não eles te ajudam a preservar, e tem muito verde, tem muita árvore, todas as árvores que fugiram do quintal vieram para a Flórida, Álvaro, é uma coisa assim enorme, uma floresta. Então, Graziela, fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da literatura. Eu tenho esperança, eu acho que a literatura sempre ela ajuda, né? Ela sempre ajuda
a abrir a cabeça das pessoas, das crianças, dos professores. Eu acho que a literatura sempre ajuda, ela chama atenção e ela ajuda nessa preservação, fazendo com que as crianças, eu acho que a criança, do momento em que ela passa a dar valor à natureza, e ela naturalmente tem essa tendência a amar os animais, a amar a natureza, e quando isso daí é valorizado, eu acho que as novas gerações estão fazendo, eu vejo nos últimos anos, as novas gerações fazendo uma pressão muito forte sobre os governos, indo para a rua, fazendo passeatas. Aquela menina lá, a Greta, fez um movimento danado, e eu vejo isso no mundo inteiro. E vejo que começam, talvez, pressionados os governos a tentarem melhorar um pouco, né? Agora eu vi que a China, não sei se vocês viram aí, que a China disse que não vai mais dar dinheiro para umas minas que poluem bastante, tudo isso. Enfim, esperemos que o mundo inteiro se conscientize que essa é a nossa casa, né? Eu tenho esperança porque eu sou uma pessoa que vive de esperança. Eu sempre espero, eu sempre espero o melhor. Acontece alguma coisa, eu digo, não, vai melhorar. Então, eu acho que isso pode acontecer porque eu acho que as pessoas estão vendo o resultado no clima, estão sofrendo na pele, né? Com as inundações, com os incêndios, com tudo que está acontecendo cada vez mais, temperaturas elevadíssimas onde não haviam, né? Então, eu tenho esperança, né? Nosso governo no Brasil, não tenho muita esperança, para ser honesta, mas o mundo, em geral, eu acredito que caminha para isso, para melhorar, né? Eu acho que o Álvaro está aí entusiasmado, está querendo falar um pouco. Pode falar, Álvaro. Fala, Álvaro. Eu adorei essas falas da Rose e da Graziella, sabe? E, então, fiquei aqui só curtindo, mas é realmente isso, porque vocês foram no ponto. No Brasil, a Graziella agora tocou no Brasil, o Brasil é o pior governo que o Brasil já teve em todos os tempos, isso não sou eu que digo, é o mundo que diz, né? É o mundo. Né? Ele agora na ONU mostrou como é que é. Enfim, agora já uma proposta do Ministério da Economia para que o Ministério do Meio Ambiente relaxe as leis ambientais, né? Relaxe, mais relaxadas que estão, né? Relaxe para que possa ter o crescimento sustentável. Quer dizer, à custa de um dinheirinho, você destrói o planeta, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, né? Já perdemos 40% da floresta. E o desmatamento é diário, é constante. Né? Enfim, é triste. Mas, como disse, e me apego na Graziella, nas palavras dela, eu também, a esperança, sabe? A esperança e passar essa mensagem através da literatura, né? Também através da literatura, despertar. A Rose falou no respeito, né? E se nasce na gente mesmo respeito ao próximo, respeito ao outro. O mundo anda muito individualista, as pessoas andam muito individualistas. É verdade. Sobretudo no Brasil, né? As pessoas andam muito individualistas. Ter ou não ter, a máxima shakespeariana foi invertida. Agora, ter ou não ter é a questão, né? O ter ou não ter mais é a questão. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Então, e se perde o respeito pelo outro, se perde o respeito pela natureza, se perde o respeito pelo meio ambiente. Mas eu fecho com a Graziella nesse sentido também. Temos esperança sempre. E você sabe que, através da literatura, que vai para o teatro, que vai para a arte milenar da contação de história, que além de encantar, seduzir e envolver, ela se transformou numa ferramenta poderosíssima de incentivo à leitura, né? Mais um instrumento em defesa das causas ambientais. Né? Nós somos meio ambiente, né? O homem é meio ambiente. Verdade. Nereide, deixa eu só dizer uma coisa. Pode falar, Graziella. E sempre dentro dessa coisa da esperança,
esses 2 livros que eu escrevi, eles têm, no final, eles terminam com uma mensagem de esperança, seja o do como é que se diz, meu Deus do céu, do Godofredo, né? Seja do Manati. Termina sempre que os animais têm confiança no ser humano. Eles acham que o ser humano um dia vai se tocar e eles não vão ser extintos, eles não vão ser mais ameaçados. Eu acho que isso é importante. Depende de nós, né? Passar para as crianças isso. Só depende de nós. Fantástico, é isso mesmo. A gente não pode se estender muito, mas eu ainda quero ouvir as palavras da Rose sobre essas questões que eles colocaram, que a Graziela e o Álvaro também explanaram. O que você tem a dizer? Então, a gente segue conjugando aí o verbo esperançar, né? Como eles também. E eu penso assim que essa questão política, eu já não vou nem entrar na abordagem, porque concordo com as 2 falas, acho que é por aí mesmo, né? Mas ainda acredito no ser humano, acredito assim que a gente tem essa coisa da ancestralidade, da relação com a natureza, e que assim que da natureza a gente deve tirar só aquilo que é para o sustento, né? E preservar e cuidar, né? E eu queria contar para vocês uma particularidade. Eu faço aniversário no Dia do Meio Ambiente. Então, eu tenho esse privilégio, né, de fazer aniversário no dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. E como eu disse, assim, eu não pensei a literatura pelo tema, mas o tema veio, né, em função daquilo que eu propus como um olhar para a natureza, para esse dia na praia, nessa obra específica, mas o meu primeiro trabalho foi em relação a um gato, né, de estimação, porque tudo passando por aquilo que eu falei no começo, né, Álvaro, que é realmente o respeito. Então, se eu respeito o animal de estimação, se eu vou para a natureza, eu vou ter uma relação de uma experiência com a natureza. De lá, como diz nas redes sociais, eu vou levar apenas foto, né? Então, não vou tirar nada da natureza que eu não precise. Então, acho que é um pouco disso, né? A parte, também acredito muito assim nos movimentos sociais, nas associações de preservação, né? Como vocês aí nos Estados Unidos, Nereide, tem, né? Isso de forma assim muito organizada, né? Muito sistemática, que a gente ainda não tem. Então, parte de algumas iniciativas, né? Então, é necessário que a gente assim fale mais sobre isso, fale disso nas redes sociais, fale disso na literatura, fala disso, né? Fala do meio ambiente também como informação, porque eu acho que isso vai gerando, né, esse olhar, esse cuidado, essa vontade de preservar para as próximas gerações. Eu acho que isso é fundamental. Fantástico. E o nosso papel também como educadora, né? Porque, na verdade, a gente escreve, mas sempre pensando no leitor, no que ele vai aprender, né? E no que ele vai levar isso para o futuro, que é isso que a gente quer. A gente quer um cidadão crítico e participativo, né? E que ele saiba atuar dentro do espaço que ele vive para preservar e ser feliz. Ser feliz. Esse é o poder de transformação da literatura, né, Nereide? Exato. Então, é a transformação mediante, né, a leitura e também esse engajamento social com as causas que são urgentes, né, as pautas que são urgentes na sociedade. E penso que a educação, o meio ambiente, a cultura são pautas urgentes para que a gente possa realmente ter um mundo melhor. Perfeito, perfeito. Álvaro quer falar ainda, mas nós vamos Deixa agora fazer uma coisa curiosa. Posso dizer uma coisa curiosa? Pode. Ela faz aniversário no Dia do Meio Ambiente. Nós estamos aqui muito ecológicas, porque eu fiz aniversário agora, dia 21, que é o Dia da Árvore. Então, olha aí, pronto. Nós somos totalmente ecológicas, viu, Rose? Perfeito. Álvaro, você tem algum aniversário perto também? Que aí a gente já fecha o círculo. Pois é, eu acho que dia 17 de janeiro, vou fazer uma pesquisa aqui no tio Google para ver o que aconteceu nesses dias. Mas ou então inventar uma estação, né? Vai começar a primavera, vai inverter. Mas, Rose, Flor, olha só, mas vocês só podiam ter nascido. Ó. No dia
do meio ambiente nasceu uma flor, né? No dia... Com Graziele Rose só podia dar meio ambiente na cabeça, lógico, né? Duas flores. Mas é isso. Olha, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui nessa roda com vocês. Nereide, eu só tenho a agradecer esse carinho, esse abraçamento da Underline, né? E nesse programa, nessa gravação, que nós possamos contribuir um pouco para esse abraçamento à natureza, né? Para despertar e ajudar, contribuir, cada um com o seu instrumento, né? Para provocar um abraçamento maior do planeta, das pessoas, um engajamento maior das pessoas com o seu planeta, né? Todos abracemos os caminhos, e todos temos que a consciência do meu planeta, minha casa, né? Enfim, seja despertada em todos os corações, né? Isso em aí, todos os corações. Isso mesmo, Álvaro. O Álvaro já deu o seu recado final. Agora a Graziela dá o seu recado final para a gente já ir encerrando. Nereide, você sabe que eu sou sua fã, fã da Underline, com todas as iniciativas que você tem tido em prol da literatura, e agora essa fantástica, que eu acho que realmente nós precisamos mais nos reunir para falar dessas coisas, para tentar, de alguma maneira, realmente fazer uma diferença, né? Que as coisas começam por a gente mesmo e a gente tem que fazer uma diferença. A gente não pode passar por essa vida, por esse mundo, e só pensando, como o Álvaro estava dizendo, pensando em si mesmo e levar vantagem em tudo. Infelizmente, não é uma filosofia que se criou no Brasil, e eu acho que é isso aí, e eu agradeço imensamente a você, que é tão generosa e que tem me propiciado momentos de grande alegria. Bom, Graziela, que bom. Tá? E muito bom estar com o Álvaro, a Rose também. Pois é, olha que a honra é da Underline ter vocês junto, e a gente está assim, muito envolvida mesmo com vocês, e estamos aqui para um grande projeto de conquistar aí cada vez mais leitores pelo mundo aí. Vamos lá, Rose, as suas palavras. Nereide, fica até emocionada aqui, né? Porque você sabe o carinho, a gratidão, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? Pela Underline, por tudo que você tem feito aí pela literatura brasileira. Eu brinco que eu estava aqui escondida no meu cantinho, né? Já com 10 anos de produção independente, e veio a Nereide me acolher na Underline, então fico muito feliz, né? De poder conquistar novos leitores a partir dessa parceria, né? E sair daquele que eu brinco que eu estou sempre aqui pensando, né, no meu local e aí para o global, né? Com essa conectado com todos vocês, eu fico muito feliz dessas oportunidades que a Nereide tem me proporcionado, que esse trabalho com a literatura, né, tem proporcionado. Então, para mim, a literatura, antes de tudo, foi sempre assim, como eu disse para vocês, uma diversão, uma companhia e muita informação, muito conhecimento. Então, agora ela tem algo a mais para mim, né? Que é o desafio de continuar a escrever e buscar novos temas e trabalhar cada dia mais e melhor pela literatura, por um mundo melhor, como eu tinha dito antes, né? Por uma vida melhor para todos, porque a felicidade só faz sentido se ela for coletiva. Essa felicidade individual não faz muito sentido, né? No mundo que a gente vive. Isso mesmo, Rose, parabéns, é isso mesmo. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse encontro, que tem uma proposta tão linda, tão importante para uma reflexão maior, e a nossa contribuição da Underline com vocês junto conosco, né, levando essa mensagem para o mundo, para as pessoas que nós ainda temos esperança, sim. Essa foi uma palavra-chave que a Graziela colocou aqui, e eu acho que eu também sou muito otimista,
mas a gente precisa também ter um lado crítico para poder avançar, né? Não só se deslumbrar, mas ter essa reflexão para a gente poder cada vez mais fazer um mundo melhor, como a Rose falou. Que a árvore não precise sair do quintal, que ela esteja ali enraizada sem dor, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. Um abraço, um beijo Obrigada. no coração. Tchau, Beijo tchau, pra gente. todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, muito. Tchau, Álvaro. Coração, Tchau. de coração. Beijo, beijo. Valeu, um beijo para todos. Valeu. Obrigada. Beijo, Rose.